Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja mesmo, viu? Que vocês estejam bem. Nossa aula de hoje vai tratar sobre aquela questão de entender os textos, certo? Talvez seja uma das aulas mais importantes dessa série, então pediria que você prestasse uma atenção especial nessa aula. Sabe por quê? Porque na escola a gente lida basicamente com textos, né? Então na aula de hoje a gente vai ver como é que funcionam os textos na escola. Todas as matérias, elas querem transmitir para vocês alguns conhecimentos, que a gente chama de conteúdos, né? Alguns conhecimentos. Por exemplo, o professor de História gostaria que vocês entendessem o passado, porque o passado explica como a gente chegou até aqui, né? Como a gente é do jeito que a gente é. A geografia, ela explica, busca explicar como as coisas são, como o mundo é organizado, as questões da economia, das relações políticas, né? A ciência vai tentar explicar para vocês como as vidas funcionam, né? Como os seres vivos funcionam, os sistemas de vida, como os seres vivos se relacionam entre si, as questões ecológicas, né? A arte vai tentar explicar para vocês como o ser humano se expressou esteticamente, tanto no presente quanto no passado. Como o ser humano tem necessidade de expressar o que ele sente, o que ele pensa, através da arte. A matemática procura estabelecer as relações entre as coisas, as relações quantitativas, né? Então, são as equações, são os algoritmos dos sistemas de computação. E todo esse conhecimento está disponibilizado para a gente na escola através de textos. Então, na aula de hoje, a gente vai ter oportunidade de entender como os textos funcionam na escola e como a gente deve, ou qual a melhor maneira da gente lidar com esses textos, de maneira a gente ter um bom entendimento, uma boa compreensão, uma boa interpretação do que eles dizem. Fiquem atentos, né? Que nessa aula eu vou entregar para vocês algumas chaves do castelo. Se você aplicar esses conhecimentos, eu tenho certeza que em todas as matérias o seu aproveitamento vai melhorar muito. Então, talvez fique um vídeo um pouco longo, mas eu acho que vai valer a pena se você prestar atenção e tentar absorver esse método que a gente vai desenvolver hoje. Boa sorte para vocês. Fiquem no canal. Na aula passada a gente viu que entender o texto significa duas operações mentais, vocês se lembram? Você precisa compreender o que o texto está falando, né? Compreender. E você precisa saber interpretar. Essas duas operações mentais estão envolvidas na ideia de entender alguma coisa. Certo? Se você está assistindo esse vídeo agora, recomendo que você volte atrás e assista o vídeo anterior sobre compreender e interpretar, tá ok? Muito bem, como é que os textos na escola são trabalhados? Principalmente durante o ensino fundamental, os professores trabalham os textos, não apenas os textos em si, né? Então vejam, aqui você tem um texto, aqui, ó. Você está vendo aqui? A escravidão na história antiga, certo? Então o texto, só que o professor não se contenta em dar o texto para você ler. Ele quer, de alguma forma, te ajudar a entender esse texto. Então o que ele vai fazer? Ele vai apresentar um questionário. Não é assim que funciona? Na maior parte das vezes, o professor te dá um texto, te dá um questionário. Através desse questionário, o professor está tentando ajudar você a ressaltar as ideias principais, aquilo que o texto está dizendo. E ele está também estimulando você
a interpretar, a tirar conclusões a partir do texto. Então, na maior parte das vezes, a gente tem um texto e um conjunto de perguntas, né? Inclusive, nessa apostila que vocês estão recebendo em casa, a apostila Trilhas, né? Os assuntos são tratados dessa maneira, né? Há um texto, ou seja, um texto escrito, ou seja, um conjunto de ilustrações ou fotos, e há um conjunto de perguntas, né? Um questionário. Pois bem, como é que você faz quando você tem um texto e um questionário? Normalmente a gente pensa que a gente tem que ler primeiro o texto para depois responder as perguntas, não é assim? Pois bem, o professor Rafael vai mostrar para você que essa lógica não é a melhor maneira de você trabalhar com texto que tem questionário, com texto na escola. Então, primeiro, você tem que olhar para as perguntas. Então, antes de ler o texto, você tem que olhar para as perguntas. O que você vai tentar fazer? Você vai tentar entender o que a pergunta pede. Certo? O que a pergunta está pedindo para mim? Aí, depois de você entender a pergunta, aí você vai para a segunda parte. E aí você vai tentar ler o texto. Só que você vai ler o texto buscando o quê? Buscando a resposta. Certo? Primeiro a pergunta, depois o texto. Vamos experimentar? Olha lá. Não li o texto ainda, eu só sei que o texto fala sobre a escravidão na história antiga, certo? Esse é o título. Aí, vamos ler a pergunta. Primeira pergunta. Segundo o texto, que mudança na maneira de viver das pessoas propiciou a escravidão? Veja, aqui diz, segundo o texto. Portanto, a resposta vai estar onde? Vai estar no texto, certo? Eu não vou precisar tirar nenhuma conclusão. Eu vou tentar encontrar a resposta que está aqui no texto. O que a pergunta pede? Ela diz, que mudança na maneira de viver das pessoas propiciou a escravidão? Talvez aqui você tenha dificuldade com a palavra propiciou, né? O que é propiciar? Propiciar significa criar condições para que algo aconteça. Favorecer o acontecimento de alguma coisa. Por exemplo, se você andar de noite numa rua escura, você está propício a ser assaltado, né? Então, andar na rua à noite numa rua escura favorece a que você seja vítima de um assalto, né? Então, propiciar é favorecer, criar condições para que algo aconteça. Então, que mudança na maneira de viver das pessoas criou condições ou favoreceu a ocorrência da escravidão? Então, vamos ler o texto juntos? Está dando para você enxergar? Vamos ler juntos então, ó. Antes do surgimento da escravidão, os homens guerreavam entre si, mas não havia prisioneiros, porque não havia ou não restava comida para alimentá-los. Com o desenvolvimento da agricultura, foi possível produzir mais alimentos, o que tornou mais útil aos vencedores escravizar o inimigo do que matá-lo. Percebe que a resposta está aqui? Então, o que propiciou a ocorrência da escravidão? Antes, né, quando havia uma guerra, não se fazia prisioneiros, quer dizer, todo mundo morria, né? Algo aconteceu que mudou a situação. O vencedor, ele não mais matava o inimigo, ele escravizava o inimigo.
que tornou isso possível? O que favoreceu essa mudança? Olha lá, com o desenvolvimento da agricultura. Então, o desenvolvimento da agricultura é que tornou possível escravizar o inimigo. Por quê? Porque agora ele tinha mais alimentos para dar de comer para o escravo, né? E o texto continua. O homem havia aprendido a domesticar os animais e descobriu que poderia fazer o mesmo com seus semelhantes. Então, como é que você responderia a pergunta? Que mudança na maneira de viver das pessoas propiciou a escravidão? Talvez você respondesse, né? Então, se colocarei aqui resposta da questão número 1, né? O desenvolvimento da agricultura. Só que, ó, a pergunta tem um adendo aqui, tá vendo? Então, ó, não é apenas o que propiciou a escravidão, mas é por quê. O texto respondeu, né? Por que o desenvolvimento da agricultura propiciou a escravidão? Isso mesmo, né? Porque na resposta é sempre junto, né? Porque, ou quase sempre junto. Porque agora, ou melhor, né? Vamos tirar essa resposta. Porque a partir da agricultura, a produção de alimentos era suficiente para quê? Para se alimentar escravos. Beleza? Opa, deixa eu colocar aqui na posição correta. Então, ó, o que propiciou a escravidão foi o desenvolvimento da agricultura, porque agora era possível sustentar ou alimentar os escravos, né? Antes, nas guerras, todos os perdedores eram assassinados, eram executados, né? Porque não se podia deixar o inimigo vivo e não se tinha condição de transformá-lo no escravo. Vamos para a pergunta 2? Olha lá, pergunta 2. Qual a importância das atividades dos escravos na economia segundo o autor? Ó, observa aqui, ó. Segundo o autor. A resposta está onde, então? A resposta está no texto, no que o autor escreveu, né? Então, segundo o autor, segundo o que está no texto, qual a importância das atividades dos escravos na economia? Que papel os escravos tinham na economia? Então, vamos continuar a leitura? Olha lá. No Antigo Egito, na Grécia e em Roma, os escravos produziam artesanato, faziam tarefas domésticas, trabalhavam na mineração, na agricultura e na navegação. Assim como em qualquer época, o trabalhador era responsável pela atividade produtiva, ou seja, sustentava a economia, produzindo os bens necessários à sobrevivência de todos. Então, aqui o parágrafo fala sobre em que atividades os escravos trabalhavam, né? Então, trabalhavam em atividades domésticas, mineração, agricultura e navegação.
E daqui para frente o autor diz que, na opinião dele, essa atividade produtiva era que sustentava a economia. Por quê? Porque produzia os bens necessários à sobrevivência. Então, na opinião do autor, o trabalho escravo era de pouca importância ou era de muita importância? Isso mesmo, né? Ó, o trabalhador era responsável pela atividade que sustentava a economia, né? Sem o trabalhador, a economia ruiria, porque não se teriam os bens necessários à sobrevivência de todos, né? É muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Em que essa quarentena faz os trabalhadores ficarem em casa e a economia entra em colapso, porque não tem mais gente para produzir os bens que circulam na sociedade, né? Então, essa é a opinião do nosso autor. Então, número 2, como é que você responderia à questão número 2? Deixa eu enquadrar certinho aqui na câmera. Número 2. A pergunta é: qual a importância das atividades dos escravos na economia? Então, você pode até responder que, segundo o autor, porque segundo o autor, que pode haver outros autores que têm outras opiniões, certo? Então, a nossa opinião é, segundo o autor, o trabalho escravo, sustentava a economia dos tempos antigos. Certo? A pergunta pede mais alguma coisa? Não, né? Aqui você já respondeu. Se você quiser continuar, você pode explicar o porquê, né? Você pode pôr uma vírgula e escrever porquê. Porque ela, ou ele, né, o trabalho escravo, porque ele produzia os bens necessários à sobrevivência de todos, né? À sobrevivência de todos. Então, você entendeu? Quando você tiver um texto em que haja perguntas, primeiro leia a pergunta e entenda o que a pergunta pede. Depois você começa a ler o texto, a gente chama isso de uma leitura armada, né? Porque você já vai armado da pergunta, buscando a resposta. Você já percebeu que, normalmente, a sequência de perguntas, ela segue a sequência do texto? Ó. A primeira pergunta, a resposta estava no primeiro parágrafo. A segunda pergunta, a resposta estava no segundo parágrafo. Percebeu isso? Então, geralmente, quando o professor faz um questionário sobre um texto, a sequência das perguntas vai acompanhar a sequência da leitura. Isso é uma outra dica, né, importante para você responder as questões e obter um entendimento maior do texto, né? Agora, e quando as perguntas não querem que você encontre a resposta no texto? E quando as perguntas pedem a sua opinião ou pedem para que você tire uma conclusão, como é que a gente faz? No próximo texto, no próximo vídeo, a gente vai tratar dessa questão. Muito obrigado e até a próxima.